Você precisou mudar de casa por conta dessas ameaças também, mudar de endereço? Eu morei a vida inteira num endereço, num bairro, né? E teve um período que eu fui aconselhado a mudar de residência, acabei mudando por uma investigação, porque a história é a seguinte: o presidente do Corinthians, o André Sanches, ele contratou um detetive particular para me perseguir. E quem fazia os pagamentos por detetive, quem fez quem chegou no detetive para poder fechar o negócio foi o Coronel Dutra, que é o chefe de segurança do Corinthians. Quem levava o dinheiro para esse detetive era um ex-policial, ex-PM, tratado como Caveira, que é o segurança do Andrés e também do Ronaldo Fenômeno. Então, ele ficou muito tempo me perseguindo, até que eu acabei descobrindo quem era, e eu, junto com a polícia de São Paulo, acabei grampeando o detetive. E nós ficamos 8 meses com o detetive grampeado, monitorando tudo que ele fazia. O Andrés, inclusive, mandou também esse detetive seguir a mulher dele, não sei porquê. Não deve ser pelo mesmo motivo que eu, né? Depois ele separou da mulher, mas creio que deve ser um motivo mais desagradável. Mas aí foi isso. Aí o policial que cuidava do caso falou: é melhor você mudar de casa, porque aí eu acabei mudando, embora no fim acaba dando na mesma, porque os meus processos têm todos os meus endereços lá e acaba a pessoa descobrindo se quiser, e quem quer fazer faz, né? Agora eu vou fazer uma pergunta bem inocente. Vamos lá. Por que essas suas notícias do seu blog não são, por exemplo, repercutidas em outros meios, como, por exemplo, Rede Globo, TV Bandeirantes? Por que elas não repercutem nesses locais? Na verdade, em algumas vezes já repercutiu. Por exemplo, a Record fez uma reportagem especial no Jornal da Record, que escandalizou na época com relação ao André Sanches, as empresas, que eu descobri que o André Sanches tinha 43 empresas no nome, tudo de fachada, a grande maioria, 1 ou 2 funcionavam. A Globo, por motivos óbvios, né? A Globo é parceira, é dos clubes e parceira. A Globo não faz jornalismo no esporte. A Globo, ela é uma... Faz assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa, é isso, exatamente. Já a Bandeirantes é uma TV Corinthians. A Bandeirantes, o Corinthians ajuda a Bandeirantes com patrocínio, patrocina alguns programas de esporte da Bandeirantes. Na Bandeirantes não vai acontecer nunca. Bom, o Osmar de Oliveira, na Bandeirantes, ele é dono de Centro de Recuperação de Atletas do Corinthians. Ele é nome de Centro de Recuperação de Atletas do Corinthians. O Neto é nome de campo no CT do Corinthians, além de ter uma ligação umbilical com o André Sanches. É isso, a Bandeirantes não vai ter nunca. Então, a grande imprensa realmente tem medo, às vezes, de citar o meu blog. E muitas vezes eles são obrigados a dar notícia, e eles não citam a fonte, porque a notícia é tão relevante, e eles dão 1 semana depois, 2 semanas depois: aconteceu isso, mas já está anunciado no blog há 2, 3 semanas, e eles colocam como se fosse novidade. Você ficou muito decepcionado com a finalização da CPI do orçamento, na CPI do futebol, com o resultado da CPI, Aldo Rebelo agora como ministro do esporte? Como é que é a sua avaliação sobre a CPI? Olha, o final da CPI do futebol, a pizza que foi, é esperado. Então a gente nem se decepciona mais. A gente já imagina que vai acontecer. A grande decepção, de fato, é o Aldo Rebelo. O Aldo Rebelo, ele foi absolutamente atuante contra o Ricardo Teixeira na CPI do futebol. Foi uma pessoa que lutou bastante contra o poder do futebol. A gente começa a perceber que às vezes a pessoa vem de dificuldade para colher facilidade. O Aldo Rebelo lançou um livro, CPI, CBF, Nike. O Ricardo Teixeira proibiu na justiça que esse livro fosse para ser vendido, né, para as livrarias. E, de maneira muito estranha, o Aldo Rebelo não recorreu. Eu já achei estranho quando ele não recorreu. E a gente começa a perceber depois, com a aproximação dele, não só com a CBF, com o Ricardo Teixeira, com os parceiros do Ricardo Teixeira, com o submundo do futebol, a gente percebe que o Aldo Rebelo não fez isso de graça. E o Aldo Rebelo também tem uma outra situação que é muito pouco falada, mas que eu sei. Houve o caso também da sindicância do estádio do Pacaembu. Foram 5.000 páginas de corrupção do senhor José de Assis Aragão, que era o secretário de esporte do PCdoB, também
no estádio do Pacaembu, 5.000 páginas, não tinha elogio. O ex-juiz, o ex-árbitro. Exato, não tinha nenhum elogio nas 5.000 páginas. Depois, o José da Cidade Aragão foi condenado a devolver o dinheiro para a prefeitura, e isso foi tudo abafado. Quase não se chegou à conclusão do inquérito, porque o senhor Aldo Rebelo interferiu bastante para que isso fosse abafado. Então, não tem... O senhor Aldo Rebelo é muito bonzinho nas entrevistas com as pessoas, educadíssimo, mas é muito atuante no bastidor do futebol, lamentavelmente pro lado errado. Mas ele não está fazendo isso agora porque ele é de situação? E a CPI aconteceu quando ele era um deputado de oposição, que era do PCdoB na época, 2000, 2001? Que é como age a maioria dos deputados, né? Eles agem sempre... eles não agem a favor do povo, eles agem a favor do grupo que eles pertencem. Então, você pode ter certeza que o pessoal... Esse caso do Mensalão, se o pessoal do PSDB fosse governo junto com o PT, ninguém ia pedir a investigação do Mensalão. Pediram porque são contra. E vice-versa, o caso do metrô agora. Então, lamentavelmente, a política brasileira é assim. Eles agem a favor do próprio grupo, a favor do próprio rabo, como dizem. E não estão nem aí pro que acontece. De fato, para apurar qualquer tipo de informação, porque querem saber a verdade. Eles querem que o outro lado perca para que eles ganhem. Eles não estão nem um pouco interessados na verdade. E como é que você se mantém com o seu blog? Tem patrocínios? Como é que é a sua renda mensal vem da onde? Então, eu estou aberto a patrocínio, entendeu? Quem quiser patrocinar, por favor, lembre-se de mim. Mas com a dificuldade clara, né, pelo tipo de trabalho que eu executo, de denunciar, de ser forte nos comentários, há uma certa dificuldade. Por sorte, o meu público é muito fiel. Então, o meu público contribui bastante com doações. E eu vivo realmente das doações, né, das doações do público em geral, que me proporcionam uma renda suficiente no momento para poder pagar minhas contas. Não sobra quase nada, mas é suficiente para que eu pague as minhas contas. Eu sou uma pessoa que tem casa própria, o que facilita, né? E eu consegui casa própria antes que pense em bobagem, antes de ser motoboy, entendeu? Então, eu vendia seguro, esse tipo de coisa e tal, então eu já tinha casa de muitos anos. Então, a grande questão é que eu não tenho lá muitos gastos e sobrevivo disso. Gostaria de, realmente, de um dia, ou proximamente, ter algum tipo de patrocínio, tal como já tive patrocínio anteriormente. Mas eu sobrevivo porque o público do meu blog gosta muito do blog e contribui. Agora, a gente falou muito da imprensa maculada, né, dos cartolas aí sujos, entre aspas. Vamos falar do outro lado agora. Quais são os jornalistas que você se espelha, aqueles que são referência para você no mundo do jornalismo? A minha grande referência, sem dúvida nenhuma, é o Juca Kfouri. O Juca Kfouri, que aconteceu uma coisa na minha vida que não dá para explicar. Porque eu fui alfabetizado lendo o Juca Kfouri. Com placar, com as colunas dele, né, e as participações dele nas mídias em geral. Passou um tempo e eu acabei me tornando amigo do Juca Kfouri, sendo fã do Juca Kfouri. Eu criei uma comunidade no Orkut antes de criar o blog, anos antes, de fãs do Juca Kfouri. Tá? Então, para mim, ele é referência, ele é daquelas pessoas que você conhece uma pessoa pública, quando você se aproxima dela, você conhece pela televisão ou pelo que ela escreve, quando você se aproxima dela de verdade, é que você vai saber se de fato a pessoa é daquele jeito. O Juca é um caso de surpresa positiva. É uma pessoa que você se aproxima e vê que ele é melhor ainda do que quando escreve ou quando está falando na televisão. O Juca tem casos que eu prefiro não contar, acho que ele vai contar um dia, de certeza absoluta de que ele é uma pessoa que jamais se corromperia na profissão. Quer dizer, então é um símbolo, né? É um caminho a ser seguido. E há decepções também, né? Há jornalistas, lamentavelmente, que são mais personagens, se vendem para o público como honestos e a grande verdade não é essa. Além do Juca Kfouri, você tem mais algum outro? Eu gosto muito do Juca, eu gosto muito do Trajano, eu gosto muito do Bob Fernandes. Tem bastante gente boa, não só na imprensa esportiva, como também na imprensa em geral. Agora, falando do lado mais jornalista, eu queria saber a sua opinião sobre essa polêmica das biografias. O que você acha do artigo 20, né, da Constituição, a opinião do Roberto Carlos com o Djavan, essa turma, qual é a sua opinião?
Eu acho o seguinte, eu acho que biografia oficial nunca vai dizer a verdade. A biografia oficial, ela vai contar, é quase um serviço de assessoria de imprensa. Ela vai fantasiar, que nesse filme do Lula, que saiu, Lula, o Filho do Brasil. Quem assiste é um absurdo, né? Quer dizer, só conta a parte fantasiada do que talvez seja positivo. Biografia tem que ser não autorizada. É a única maneira de se colocar a verdade no papel. Vai colocar o lado positivo do biografado e vai colocar o lado negativo. Agora, se por acaso o biógrafo, o escritor do livro, mentiu na biografia, ele que arque com isso na justiça. E o biografado tem todo o direito de chegar e dizer, olha, processei, tá aqui, ele mentiu, não compre um livro porque o que ele escreveu é mentira, eu provei é mentira. Agora, eu não tenho o direito de impedir que alguém faça uma biografia sobre uma pessoa. Eu acho isso um grande absurdo e um desserviço histórico total, né? Porque se toda vez que você escrever sobre uma pessoa você tiver, que nem aconteceu com o João Avelange, que o escritor da biografia do João Avelange teve que depois consertar, né? Teve que consertar, ficou até pior, mas ele teve que pegar o texto final e submeter ao João Avelange. É evidente que se ele colocasse que o João Avelange recebeu propina e que recebeu e todo mundo sabe, o João Avelange ia cortar. E o livro dele foi lançado sem isso, quer dizer, o livro dele é um dos maiores vexames da história das biografias. Logo depois do lançamento, o João Avelange saiu do comitê da Copa por denúncias, exatamente. etc. E tal. Quer dizer, então, a biografia não autorizada é absolutamente necessária para que se conheçam as pessoas. A biografia autorizada nada mais é do que um serviço de assessoria de imprensa e nem sempre muito bem feito. Você planeja mais pra frente escrever um livro sobre esses bastidores do futebol ou sobre o que você vem colhendo de notícias nesses anos todos? Eu, na verdade, já comecei a escrever, só que me falta tempo. Então eu escrevi um capítulo, eu escrevi um início e tal, então eu preciso realmente parar para poder finalizar, para dar sequência no livro. E é até importante que eu faça mesmo, porque tem muita história que pode se perder com o tempo e tal. Mas eu já pensei, já comecei um esboço do livro, só que me falta um pouco de tempo. A minha vida é muito agitada, eu faço tudo muito sozinho. Então, é muita coisa que eu recebo, eu tenho que editar o blog, tenho que ir atrás de notícia, de confirmação da veracidade ou não, da informação. Então, eu acabo não tendo muito tempo para poder me dedicar ao livro, mas eu morro de vontade de finalizar. E aí você sabe que depois do lançamento vem mais processos para você, né? Depende de como eu escrevi. Eu acho que vem um pouco menos. Eu acho que eu aprendi. Um pouco menos. Eu acho que eu aprendi, até porque eu vou lotar de documento o livro. Né? Então, o cara que me processar, ele vai só esticar o assunto. Paulinho, queria agradecer sua presença aqui no nosso programa. Obrigado por ter vindo. Parabéns pelo seu blog. Pode passar o endereço do blog se você quiser. É blogdopaulinho.wordpress.com. Dá para entrar também pelo blogdopaulinho.net. Quem quiser também Twitter, posso passar? Pode passar. Twitter, @blogdopaulinho e o Facebook, Paulo César Andrade Prado. Tá bom, obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. Obrigado. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.